Está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo que seremos todos iguais. O tempo que seremos todos irmãos. Na madrugada do dia 12 de agosto de 1798, as portas das igrejas de Salvador, na Bahia, amanheceram com panfletos, com mensagens libertárias, como essa que você acabou de escutar agora. Era o começo de uma importante revolta colonial brasileira. Importante, porém esquecida. Libertária, mas que infelizmente foi sufocada. E que hoje, exatamente hoje, dia 12 de agosto de 2020, está completando 222 anos. Estamos falando da Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. E é essa história que você vai começar a escutar a partir de agora no canal JRS, com muita história para contar. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sino para receber as nossas notificações. Assim, você colabora com o nosso trabalho de divulgação histórica e ajuda a fortalecer esse canal também. Feito isso, vamos à nossa história de hoje. Estamos falando hoje da Conjuração Baiana, de 1798, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, em que mais recentemente recebeu a denominação de Revolta de Búzios. A Conjuração Baiana ela foi muito importante para a história brasileira, embora seja pouco mencionada nos manuais didáticos de história, ou quando muito, coloca apenas um parágrafo. Geralmente você ouve falar mais da Conjuração Mineira, aquela de Tiradentes, do Joaquim José da Silva Xavier. Lembram muito da de Minas, mas esquece da Bahia. E eu vou dizer para vocês uma coisa que diferencia muito as duas conjurações. Enquanto que lá em Minas, boa parte dos participantes eram pessoas ligadas aos ricos mineradores, a uma elite colonial, por assim dizer, na Bahia a revolta foi feita principalmente pela classe média urbana, por pessoas pobres, por escravos, por soldados de baixas patentes. Portanto, a Conjuração Baiana ela teve um apelo popular muito mais forte do que a Conjuração Mineira. Para entender a Conjuração Baiana, é importante entender 3 fatos do cenário internacional da época. E o primeiro deles foi, sem sombra de dúvidas, a Revolução Francesa, de 1789, com seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, baseados no iluminismo francês, que atravessaram o Atlântico e chegaram até as Américas, onde influenciaram vários processos de emancipação política, tanto na América Espanhola, como na América Portuguesa e também nas Américas Inglesas. E aí vem o segundo fato da gente para entender a Conjuração Baiana. A independência dos Estados Unidos da América, de 1776. Por que é importante citar a independência dos Estados Unidos? Porque elas foram a primeira colônia das Américas que conseguiram se emancipar de uma metrópole europeia. E isso, é claro, teve um peso muito grande para a época, acabando por influenciar outras emancipações aqui no continente americano. Inclusive, isso vai influenciar também o processo de emancipação do Haiti. O Haiti, gente, pertencia à França, as chamadas Antilhas Francesas. E fica ainda, o país do Haiti ainda fica na América Central. O que aconteceu lá no Haiti que tem um grande diferencial em relação às outras emancipações? É que, ao contrário dos outros processos emancipatórios, no Haiti, esse processo ele é liderado por um negro, por um pobre, lavador de porcos, tossanteur lavotier. Me perdoe em francês, que eu não sou bom em francês. Esse camarada, que era um negro, um pobre, um lavador de porcos, que vai comandar o processo de emancipação haitiana. Raciocina comigo. Se no Haiti, que era uma ilha, tá? Com uma população muito menor que o Brasil, um grupo de negros consegue fazer uma emancipação, imagina se os negros aqui brasileiros tomassem esse mesmo exemplo e também fizessem um processo emancipatório. Isso deixava os senhores de engenho aterrorizados. Só para lembrar, é bom que o processo emancipatório no Haiti começa com os negros, mas infelizmente foi tomado e dominado pelos brancos, tá? E eles acabaram sendo, inclusive, sufocados e derrotados. Mas isso daria outro vídeo em breve. Continuando então. Nós falamos da Revolução Francesa, da
independência dos Estados Unidos e também do haitianismo. Além desses três aspectos externos, podemos citar também a presença no Brasil da maçonaria, uma sociedade secreta, onde homens, geralmente letrados, eles estudavam e debatiam ideias vindas do iluminismo francês, ideias libertárias, ideias como, por exemplo, a emancipação política do Brasil, o livre cambismo, tá? Ou o livre comércio, tá? Defendiam também mais liberdade, de alguma forma. Então, eram ideias libertárias que eram debatidas dentro das lojas maçônicas. Quando você vai pegar a Conjuração Baiana, essa Conjuração Baiana ela é articulada por uma loja maçônica, a Cavaleiros da Luz. Era nessa loja maçônica que eram realizadas as reuniões que definiram os rumos da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana teve como protagonistas, como eu já havia falado antes, pessoas da camada média, pessoas da camada popular. Seus principais líderes foram Manuel Faustino dos Santos, João de Deus Nascimento, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. Além claro, do Cipriano Barata, José Cipriano Barata de Almeida, tá? Que era médico e jornalista. E que não participou apenas da Conjuração Baiana, não, hein? Cipriano Barata era danadinho, era um libertário nato. Ele participou também da Revolução Pernambucana de 1817, sendo preso, inclusive, por causa da participação na Revolução daqui de Pernambuco de 1817. A Conjuração Baiana tinha tudo para dar certo, porém, um camarada chamado João da Veiga acabou entregando seus companheiros. E aí o governador de Pernambuco, Dom Fernando José Portugal, iniciou a repressão. Ao todo, 97 pessoas acabaram sendo presas. Como a Conjuração Baiana tinha uma grande participação popular, os seus 4 principais líderes, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas das Virgens, Luiz Gonzaga e João de Deus Nascimento, acabaram presos e foram condenados à forca. Cipriano Barata também foi preso, só que não condenado à pena capital, e as pessoas que tinham mais posse, tá, que faziam parte da elite baiana, foram condenadas a penas menores, como, por exemplo, a pena de degredo, ou seja, expulso do Brasil. E aí você tinha 2 tipos de degredo: o degredo perpétuo, quando a pessoa não podia mais retornar ao Brasil, ou o degredo temporário, tá? Então, a maioria das penas para as pessoas que tinham mais poder aquisitivo foram penas de degredo, e não necessariamente a pena capital, essa sim atribuída a essas 4 pessoas, que eu vou citar o nome delas porque vale a pena ser lembradas: Manuel Faustino dos Santos, tá? João de Deus Nascimento, Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga das Virgens. Os 4 heróis, e aí sim a gente tem que dizer que são heróis mesmo, da Conjuração Baiana de 1789. E que, aliás, 1798, tá? Deixa eu dar uma dica para tu não esquecer. Revolução Francesa, 1789. Pega os 2 últimos algarismos, 89. Inverte, 98. Você chega no ano da Conjuração Baiana. E aí fica mais fácil lembrar, tá bom? Pois bem, essa é a história da Conjuração Baiana. Aquela que pregava a liberdade. Aquela que citava, inclusive, em abolição. Hein? Ela tinha uma carga muito grande em falar na liberdade dos negros. Isso tem alguma coisa a ver com a história de hoje? Claro que tem. Lembre-se de um movimento importante: vidas negras importam. Pena que na época a vida dos líderes da Conjuração Baiana não importou tanto para os opressores, infelizmente. E hoje, também no dia 12 de agosto de 2020, está completando 20 anos do acidente nuclear do acidente do submarino nuclear Kursk, na Rússia. É bom lembrar isso também, tá? Pois é, minha gente, essa é a nossa história de hoje. Nós falamos sobre 222 anos da Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates ou Revolta de Búzios. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima história com o professor Zé Ricardo e muita história para contar. Até mais, gente. Valeu!